Boa noite. Mais uma sexta-feira, 18h31 aqui na sua rádio, aqui na Rádio Vibe Mundial, diretamente dos estúdios da rádio do FM 95,7 e também aqui no canal do YouTube do Conhecimentos da Humanidade. A gente hoje vai trazer um tema muito interessante, um mito grego que vai falar muito com os nossos tempos de hoje, mas antes, não se esqueça de entrar no nosso site no www.cdh.tv. Lá tem todos os cursos do CDH, assim como as viagens do CDH. Nós iremos em novembro de 2023, em abril de 2024 por Egito. São dois roteiros diferentes, é uma viagem muito bacana, com uma pegada de autoconhecimento. Então aproveita, se informa, você vai ver que é um roteiro super completo, conhecendo todos os pontos importantes do Egito, e com preço que ninguém faz em lugar nenhum. Então aproveita, além de ser um preço super bacana, que você não vai encontrar em lugar nenhum, a viagem é recheada de conteúdos de autoconhecimento. Então lembrando, temos Egito em novembro de 2023, Egito em abril de 2024, entra lá no site e teremos também outras viagens. Iremos para o Peru em maio ou em junho do ano que vem. Iremos para Salem, nos Estados Unidos, passar o Dia das Bruxas, junto com os covens de bruxaria no Halloween do ano que vem, de 2024. E em breve também vamos lançar o nosso roteiro para a Índia. Então fica atento aí que a gente está sempre falando sobre isso no canal. Ou acompanha a gente lá pelo Instagram, no @oficialcdh. Ou pelo nosso site, como eu te convidei a conhecer, que lá tem os nossos roteiros, nossas aventuras aí pelo mundo. A gente sempre vai com grupos, com guias locais que falam português. A viagem é incrível, super segura, super cultural e também espiritual. Então, se você curte esse tipo de coisa, aproveita que é a sua chance. Combinado? Hoje, para a gente trazer o nosso tema aqui de hoje, eu quero iniciar contando uma história para vocês. Sexta-feira, emenda aí de feriado de Corpus Christi. Para você que está vendo no YouTube, talvez esteja vendo isso daqui a alguns anos, não sei. Mas estamos aqui em 2023 e para a gente entender alguns aspectos filosóficos do nosso dia a dia em 2023, a gente vai voltar um pouco para o passado. Sabe para quando? A gente vai voltar para a época dos gregos. E vamos contar um mito agora que ele foi passando por alguns escritores, filósofos gregos, mas talvez ali um dos que ficou mais popular por contar esse mito foi um cara chamado Ovídio. Então vamos lá, ouvidos ligados para ouvir Ovídio. Ovídio nos traz um mito de um cara chamado Narciso. Ah, você já deve ter ouvido falar desse mito. Narciso, ele era filho de um deus do rio com uma ninfa. As ninfas ali, né, aquelas deidades femininas super bonitas, né, relacionadas às águas, aos rios. Então ele era filho de um deus de um rio e de uma ninfa. E essa ninfa, assim que Narciso nasceu, ela percebeu que Narciso era muito belo. Ele era dotado de uma beleza deslumbrante em que mulheres e homens ficavam fascinados por Narciso. Ele era lindíssimo e ela se preocupou com isso. Falou, meu Deus, ele é muito bonito. Talvez isso seja um problema para ele. Talvez pessoas matem ele por causa dos ciúmes. E aí ela foi procurar um vidente. E falou... E achou um vidente que era muito famoso na Grécia naquela época. E ela... Ao se consultar com o vidente, ela perguntou, vidente, me diga uma coisa, Narciso vai viver muito? E o vidente disse, ele vai viver muito, desde que ele nunca veja a própria imagem. A ninfa saiu dali, falou, tudo bem, é só ele não ver a própria imagem que tá tudo bem com Narciso. Narciso foi crescendo, cada vez mais por sua beleza despertando paixões. Ele cresceu, vivia ali na região da Beócia, né, na Grécia. Ele acabou se tornando um caçador muito famoso, muito bom caçador. E
causava paixão por onde passava por causa da sua beleza. Até que, num desses momentos aí, ele foi avistado por uma outra ninfa chamada Eco. Sim, Eco, como a gente conhece o Eco, essa ninfa, ela se apaixonou por Narciso, mas assim, de uma maneira extremamente intensa. Ela era muito apaixonada por ele e ela declara o seu amor para Narciso. Ela fala para Narciso, Narciso, sou muito apaixonada por você. E o Narciso, que na vida inteira dele, sempre teve pessoas apaixonadas, mas ele era muito orgulhoso, se achava demais, nunca se apaixonou por ninguém. Então as pessoas que se apaixonavam por ele, Narciso ia lá e, não quero nada com você, não quero nada com ninguém. E ele foi deixando corações partidos pelo caminho. Até que ele conheceu Eco. E Eco se apaixonou por ele, apaixonada por ele, declarou amor. E sabe o que Narciso fez, gente? A mesma coisa que ele fazia com todo mundo. Ele não quis saber de Eco. E Eco foi ficando ressentida, e o coração partido, e Eco com aquela dor de cotovelo, ela chegou e foi procurar os deuses para se vingar de Narciso. Falar, já que ele não me quis, eu vou amaldiçoar Narciso. Em algumas versões ela procura alguns deuses, como Afrodite, outros deuses, mas na maioria delas, ou pelo menos na de Ovídio, né, vamos dizer assim, a gente vê que ela procura a deusa da vingança, que chama Nêmesis. E ela pede para Nêmesis, olha, já que ele não se apaixonou por mim, eu quero que quando ele se apaixonar, e eu quero que ele se apaixone, mas quando ele se apaixonar, que ele não consiga ter a reciprocidade como eu não tive. Que assim, essa pessoa por quem ele se apaixonar, que não se apaixone por ele. E que ele sofra como eu estou sofrendo. E aí amaldiçoa Narciso. E Narciso, sem saber da maldição, um belo dia está lá andando lá pelos campos floridos da Grécia, quando ele, em algumas versões é Eco que faz ele olhar para a própria imagem num lago ou numa poça de água, ou é ele que está caçando e para beber, e a hora que ele vê a própria imagem dele refletida, ele se apaixona por ele mesmo. E aí quando ele se apaixona por ele mesmo, ele fica tentando, ele repara nos olhos, no cabelo, nos lábios, ele fica tentando pegar aquela imagem, só que aquela imagem é só um reflexo. Não é de verdade. E aí ele morre por causa disso. Dessa forma, a profecia lá daquele profeta, daquele vidente, se concretiza. E ao mesmo tempo a maldição de Eco. Também porque ele se apaixona por alguém que ele não pode ter, porque é uma imagem dele mesmo. Em algumas versões ele morre afogado, em outras ele definha ou morre de desgosto. O fato é que esse apaixonamento pela imagem dele faz com que ele morra. Tem algumas versões, inclusive de Pausânidas, que vem bem depois de Ovídio, quase um século depois, que fala que ele se suicida. Olha que ponto chegou, já que eu não posso ter esse ser belo, eu vou me suicidar. O que esse mito mostra pra gente? De que Narciso, e aí daí vem o termo narcisismo, que a gente ouve muito, Narciso, ele tá tão apaixonado pelo eu dele, por ele mesmo, primeiro pelo orgulho dele, depois pela própria imagem de quem ele é, que ele é incapaz de amar qualquer pessoa. Então, dentro do mito, esse âmago do narcisismo, ele é uma incapacidade de se abrir para o amor, porque o amor, ele acaba sendo uma busca fora de nós por aspectos que muitas vezes não estão dentro de nós. A gente se ilude buscando projeções de nós mesmos nas outras pessoas, para que nós sejamos validados. Isso, na verdade, é um narcisismo, porque a gente busca no outro aspectos que são nossos. Então isso é de um orgulho emocional, isso é de um espelhamento da própria imagem.
Quando a gente vem para os tempos atuais, quando a gente vem para o ano de 2023, a gente vai chegar e vai começar a ver que a nossa sociedade ela é extremamente narcísica. Talvez ela esteja no ápice do narcisismo, talvez ela ainda encontre o seu ápice, a gente nunca pode duvidar do limite humano, mas por que a gente está falando de narcisismo nos dias de hoje? E esse é um tema que eu já falei no último programa aqui na rádio e estou trazendo ele um pouco de novo. A gente busca, pela nossa imagem, algum tipo de aprovação. Ou a gente busca no outro aquilo que valida a nossa própria imagem. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando alguém está apaixonado por outra pessoa, a pessoa manja de astrologia, por exemplo, essa pessoa normalmente faz o mapa astral dessa outra pessoa por quem ela está apaixonada, e em vez dela ler o mapa inteiro e entender a personalidade da pessoa pelo mapa inteiro, isso dentro, né, da crença da astrologia, para quem acredita, ela começa a procurar coisas que ela gosta. Olha que legal, aqui está dizendo que essa pessoa gosta de ler muito, eu adoro ler muito. Olha aqui, essa pessoa ela não é muito caseira, ela gosta de sair, nossa, eu gosto muito de sair. Olha esse aspecto aqui dessa pessoa, que bacana, combina tudo comigo. Chega até a fazer a sinastria para ver o que combina e muitas vezes nem olha para o que não combina. Porque está tão numa paixão, num apaixonamento, que quer que aquilo dê certo. Só que não percebe que quando faz isso, não está olhando para outra pessoa. Porque às vezes está lá que a pessoa gosta de ler, mas ela também gosta de viajar muito. E aí você gosta de ler e ficar de boa em casa, mas você não gosta muito de viajar. E aí você deixa de lado esse negócio. A pessoa não gosta de viajar, não importa, ela gosta de ler, a gente vai ler um monte de livro junto. E aí começa um relacionamento e aí essas diferenças começam a aparecer. Porque no início de um relacionamento, a gente busca justamente no outro essas validações do que a gente espelha no outro. Gosta de ler, olha lá, essa pessoa também gosta de ler, nossa, combina tanto comigo. Ai, caramba, achei a pessoa que gosta de ler pra gente ler junto. Mas aí começa a fazer de conta que não tá vendo outras coisas, até que chega num ponto de relacionamento que essas coisas gritam. Essas diferenças acabam ficando muito grandes. E quando elas ficam muito grandes, você para e fala assim, meu Deus, eu achei que essa pessoa era a princesa ou o príncipe encantado e não é. Isso te traz uma decepção, de falar, não é aquilo que eu procurava. Porque a gente está num processo narcísico de procurar um espelhamento. Talvez o ápice desse narcisismo de buscar nesse amor externo sejam os aplicativos de namoro. Então tem esses aplicativos que você vai lá, coloca uma foto sua e normalmente você não vai colocar uma foto sua acordando, né? Você não quer assustar ninguém, né? Você vai colocar uma foto sua bonito, né? O homem lá todo arrumado, musculoso, a mulher toda maquiada, toda produzida, malhada, alguma coisa assim, porque a gente quer mostrar o melhor da nossa imagem. E aí a gente coloca uma descrição de quem a gente é e do que a gente quer. E aí quando aquela pessoa está ali naquele aplicativo consumindo imagens, como se fosse um grande menu de imagens, de corpos, ela vai consumindo e ela vai tentando ler coisas que ela identifique como coisas que ela gosta. Ela não está disponível para conhecer pessoas. Ela está buscando algo que ela lê e fala assim, essa pessoa aqui sabe fazer brigadeiro, adoro brigadeiro, então eu vou ficar com essa pessoa. Ou olha que imagem de corpo bonito, é isso que eu quero a imagem do corpo bonito, eu não quero saber se a pessoa é legal ou não. Eu quero consumir essa imagem narcísica desse corpo, porque ela me faz bem. Ela fala com os meus desejos e só com os meus desejos. E olha só, gente, não quero dar uma de puritano aqui não, e falar que a gente não pode ter atração física pelas pessoas. Não é isso que eu tô falando. Mas quando é só isso, é um movimento narcísico muito forte. Quando a gente nas nossas redes sociais, né? Publica nossas fotos, publica nossas vitórias. A gente sempre dá uma floreada ali no negócio. Olha só,
um exemplo de um narcisismo. Você tá lá num lugar belo, lindo, e você pega assim 500 fotos da pessoa no lugar. Selfie, 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 selfie atrás de selfie. O lugar deixa de ser importante, porque o lugar tá lá no fundo, ele é só um background para a pessoa se sentir destacada. Então vai lá na Torre Eiffel, posta no Instagram 30 fotos dela na Torre Eiffel de fundo, coitada, a Torre Eiffel embaçada, de fundo, nem aparece inteira, mas a pessoa tá perfeita ali na foto. Mas não satisfeito com esse tanto de autoimagem, com esse espelhamento, a pessoa, ela ainda vai e mete um filtro em cima. Por quê? Porque o filtro tampa as imperfeições, o filtro seduz de uma maneira que te deixa mais bonito, como se a hora que você visse aquela foto com aquele filtro, você fosse o espelhamento da perfeição da sua imagem. Só que vamos cair na real, o filtro é uma grande mentira. Ele engana, ele falseia quem você é de verdade. E aí, quando a gente vive esse mundo de ilusões, esse mundo narcísico de redes sociais, quando alguém te conhece na vida pessoal, a pessoa muitas vezes vai olhar e vai ver que aquela imagem não condiz com aquilo que você mostrava. Ah, mas se a pessoa gostar de mim, vai ter que gostar desse jeito mesmo? Vai, tudo bem. Mas... E quantos beija-flores vai atrair para o seu jardim que não estão a fim de estar naquele jardim? Quanto tempo você não vai perder? Quantas relações, quantos afetos que você não vai deixar de aproveitar? Sabe? Quanto que suas emoções, seu coração, suas vontades, seus desejos não vão ser colocados ali em pessoas também vazias que se apaixonaram por uma imagem que nem é a sua imagem real, é uma ilusão. E aí, talvez o maior símbolo daquela poça d'água onde Narciso se espelhava, seja esse aqui, ó, a tela do celular. Olha só, eu tô me vendo aqui na tela do celular, como um espelho. E a hora que eu desbloqueio a minha tela, que eu entro nos aplicativos, as minhas redes sociais são espelhos de quem eu sou. Mas são espelhos normalmente do que eu quero mostrar. Não vai mostrar tudo. Não vai mostrar quando eu acordei num dia que eu tô com a cara inchada. Não vai mostrar quando eu tô num dia que eu tô com raiva e sendo grosso com um monte de gente. Não. A gente, em geral, não é todo mundo, mas em geral, a gente quer vender uma imagem de que a gente é bonito, de que tá tudo bem, de que a vida é maravilhosa. E, gente, tudo bem, sabe? Tudo bem extravasar um pouco na rede social, até para reconhecer que a vida tem suas belezas, seus méritos. De novo, isso não é um problema. O problema é quando isso começa a se tornar um sintoma social e um sintoma pessoal, que faz parte dessa sociedade. O problema é quando o narcisismo, ele se torna o todo. Né? Conversando com uma psicanalista, estava falando para mim, na psicanálise, parte da formação do eu passa pelo narcisismo, pelo reconhecimento. Então o narcisismo, ele não é desacoplado da gente, não é que, eu não posso ser narcísico de jeito nenhum. Não é isso também, não é nada em excesso. A questão é para onde a gente está indo. Enquanto sociedade, o que a gente está construindo de palpável, de real? Quantas pessoas que podem ser fisicamente atraentes para você, mas que você nunca se dispôs a conhecer, porque, de alguma forma, aquilo não atendia a um ideal de imagem. E aí, quando a gente fala de ideal de imagem, olha a filosofia aí de novo, a gente fala de Platão, de neoplatonismo. Lembra do mundo das ideias do Platão, onde só a gente idealiza as coisas perfeitas do jeito que elas são, só que na vida real, aqui, ó, onde a gente tá, as coisas são bonitas porque elas são imperfeitas. Se tudo fosse perfeito, tudo funcionasse direitinho, a nossa vida ia ser um grande de um tédio.
todo mundo ia ser bonito igual, a ponto de a beleza não ter mais valor nenhum. Do belo não ser mais reconhecido. E o belo não é um belo estético produzido por uma sociedade, mas sim um belo daquilo que você acha belo. Gosto daquele ditado que o feio parece belo aos olhos do apaixonado. Porque é o amor, é o se abrir para o outro. A imagem, ela deixa de ser o mais importante, porque a imagem ela entra num ciclo de repetição, ela cansa. Se você vê o mesmo filme todo dia, toda vez, uma hora vai cansar. Não tem mais a mesma graça, o mesmo apaixonamento pela imagem. O que fica é o conteúdo. E esse conteúdo, muitas vezes, gente, ele é um conteúdo que alguma pessoa tem ou pode ter que a gente nem imagina. Talvez pessoas que você possa se relacionar e ser extremamente feliz, sejam em relacionamentos amorosos, relacionamentos de familiares, relacionamentos profissionais, sejam pessoas que, em geral, você nem dá bola. Tem um exemplo, tem uma amiga minha, ela é bem jovem, tem uns 20 e poucos anos, e ela foi trabalhar num lugar que a pessoa que ia trabalhar junto com ela já era uma mulher mais velha. Uma mulher de 50 anos. Então veja bem, a gente está vendo duas gerações muito diferentes, uma de 50 e uma de 20 e pouco. E ela quando entrou falou, ai meu Deus, eu vou trabalhar com uma mulher de 50 anos, caramba, vai ser chato, eu não vou ter que conversar com ela, e talvez para ela seja chato porque ela não vai ter que conversar comigo. E hoje as duas se tornaram grandes amigas. Todo dia vão almoçar junto, todo dia conversam, dividem intimidades, segredos, coisas delas, se tornaram grandes amigas. Por quê? Por causa da questão profissional, elas começaram a perceber coisas entre elas que eram não só coisas em que elas projetam, né? Quando a gente tem uma idade, a gente busca amigos da mesma idade, porque tem toda essa projeção dos mesmos objetivos, esse narcisismo de se buscar nos outros ao seu redor. E elas criaram uma amizade em que não tinha nada em comum, mas tinha tudo para aprender uma com a outra. E hoje elas trocam ideias, trocam percepções da vida e as duas têm uma relação de um dinamismo impulsionado por um estímulo da curiosidade e do aprendizado que se tornaram duas pessoas que se gostam muito. Pensa nisso nas suas relações amorosas. O quanto você não está consumindo imagens de aplicativos ou de redes sociais e não está se permitindo a conhecer pessoas reais. Pessoas, às vezes, que dentro do seu círculo social ou em lugares que você pode conhecer pessoas, que você vai conhecer pessoas que realmente você pode se apaixonar de verdade. Pessoas que vão te trazer crescimento, vão te trazer um entendimento de que não é uma meia laranja para completar com você que é outra meia laranja. Não, são duas laranjas. Cada laranja com o seu sabor, com a sua história, para fazer um grande suco de laranja entre vocês dois. O amor tem muito de se abrir para o outro. O narcisismo, ele acaba sendo uma doença social, um grande sintoma da nossa sociedade, porque ele nos cristaliza, ele nos aprisiona. A gente não consegue encontrar uma felicidade se a gente não tiver aberto para o outro. Para todos os nossos relacionamentos. Tudo que traz crescimento de consciência para nós tem a ver com trocas. Trocas de qualidade. E se a gente trocar uma laranja por outra laranja, a gente vai continuar com uma laranja. Agora, se eu trocar uma laranja por uma maçã, eu vou poder experimentar uma maçã. Eu vou poder experimentar uma fruta nova, um sabor diferente. Algo que vai me fazer crescer e ampliar o meu mundo. Se libertar do narcisismo é estar preparado para ampliar o próprio mundo. Ok? Vou deixar vocês com essa reflexão nessa sexta-feira e aqui também no Conhecimentos da Humanidade. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam sobre essas questões. Se concordam, se não concordam, não tem problema. Estamos aqui para filosofar. Um beijo no coração de vocês e esfirras filosóficas.